Neste vídeo nós vamos começar a falar sobre escrita científica. A escrita científica é um gênero literário em que o objetivo é transmitir conhecimento e é importante que esse conhecimento ele seja transmitido de forma clara, de forma concisa, com precisão no uso das palavras e dos termos e da forma mais simples possível. Nós vamos fazer uma análise do nosso texto científico em diferentes níveis. Neste vídeo, nós vamos falar sobre palavra e número, que são as nossas unidades na frase. Em vídeos posteriores, nós vamos falar sobre frase, que leva uma ideia ou poucas ideias, e depois falaremos sobre o parágrafo, que é um conjunto de ideias relacionadas entre si. Vamos começar por palavras e números. Evite usar muitos acrônimos no seu texto científico. Se a gente encontra um acrônimo que não sabe o significado, nós temos que voltar no texto para saber o que ele significa. Bom, mas nós podemos utilizar acrônimos, sim, no texto científico, mas temos que usar de maneira adequada, quando nós temos que substituir palavras ou termos longos que aparecem muitas vezes no manuscrito. Por exemplo, fixação biológica de nitrogênio. A primeira vez que aparecer isso no texto, nós podemos colocar entre parênteses o acrônimo FBN e a partir daí só utilizar esse acrônimo. De forma geral, isso não é uma regra rígida, nós devemos evitar de usar mais de 5 acrônimos do nosso manuscrito. No abstract, nós temos que redefinir esses acrônimos. Por quê? Porque nosso abstract tem que ser autossuficiente, autoexplicativo. Então, se nós usarmos fixação biológica de nitrogênio no abstract, novamente nós temos que botar entre parênteses o acrônimo FBN. E no abstract, nós não devemos usar mais do que 1 ou 2 acrônimos. Evite utilizar mais que isso de acrônimos no abstract. Bom, as revistas hoje, elas têm feito uma lista de acrônimos na primeira página. E isso facilita bastante para o leitor. Palavras curtas e simples. Use no texto científico palavras curtas e simples. Por que isso? As palavras curtas, elas dão fluência à leitura. E elas também ocupam menos espaço. As palavras simples também são importantes, porque elas são mais fáceis da pessoa entender, da pessoa decodificar a palavra simples, o que vai contribuir para a clareza do seu texto. Para palavras longas e curtas, veja bem, em vez de você usar a palavra no intuito de, você pode utilizar uma palavra mais curta, como para. No lugar de tendo em vista que, você pode usar porque. Durante o tempo em que, prefira enquanto. Após isso ter sido feito, prefira em seguida. Posteriormente, é melhor depois. Consequentemente, use logo. Com exceção de, é mais curto você usar exceto. O mesmo ocorre em inglês. Prefira palavras curtas do que palavras longas. Vejam que em lugar de um considerável número de, prefira many. A consequência de, prefira because. Durante o tempo que, prefira while. Primeiro de tudo, use apenas first. In many cases, prefira often. In order to, use simplesmente to. Com exceção de, use except. Então vejam, tanto a escrita em português quanto em inglês, use
palavras curtas no lugar das palavras longas. Em relação aos números, geralmente de 0 a 9, tem algumas regras que falam que é de 0 a 10, você usa por extenso, escreve por extenso essas palavras. Acima de 10, você coloca na forma de algarismos. Não comece a frase com algarismo. Neste caso, você vai ter que escrever por extenso, 22 atletas, em vez do algarismo 22. Com unidade de grandeza, você pode utilizar o algarismo. Então, 2 ml com L minúsculo, 2 ml com L maiúsculo, você pode escrever das duas maneiras. 5 metros, 143 gramas, 3.188 quilos, 15 graus centígrados. Vejam que há um espaço entre o número e a unidade. 2 ou mais números da frase, em que um deles é maior que 10, você pode utilizar todos os números como algarismo. Por exemplo, foram usadas 4, 8 e 12 amostras, respectivamente. Então, veja que 12 é acima de 10. Então, o 4 e o 8, que vem antes aqui do 12, ele pode ser escrito também como algarismo. Prefiro escrever 3.200, dessa forma, sem ponto e sem vírgula. Por quê? Esse 3.200 com ponto que nós utilizamos no português, ele cria uma confusão grande, porque no inglês ele tem outro significado, esse ponto. E no caso do inglês, eles escrevem 3.200 com vírgula, que para nós tem outro significado. Então, pelo Sistema Internacional de Unidade, é preferível escrevermos 3.200 sem ponto e sem vírgula. Mas, na verdade, como cada revista tem uma norma, vocês têm que checar essa norma da revista para ver como eles querem que você escreva. Substantivo versus verbo. Os verbos, eles tornam a frase mais direta e concisa que os substantivos. Vamos dar um exemplo. Houve melhoramento da saúde do paciente. Veja que melhoramento é um substantivo. Qual que é o verbo? Melhorar. Então, vamos tentar montar uma frase com o verbo melhorar. A saúde do paciente melhorou. Então, veja que a frase ficou mais direta e ficou também mais concisa. Ocorreu uma diminuição do nutriente. Diminuição é substantivo, o verbo é diminuir. Então, poderíamos escrever o nutriente diminuiu. A determinação da pressão arterial foi realizada. Determinação é substantivo. Utilizando o verbo, poderia ficar a pressão arterial foi determinada. O uso do aparelho para a medição e a caracterização. Então, medição e caracterização são substantivos. Substituindo por verbo, poderia ficar o uso do aparelho para medir e caracterizar. Então, vejam que na frase de cima, para a medição e para a caracterização, nós temos que usar o artigo antes do substantivo. E quando nós utilizamos o verbo, como nessa frase de baixo, esse artigo desaparece. Então, o uso do aparelho para medir e caracterizar. É um sistema de produção que tem como objetivo a eliminação. Trocando pelo verbo, é um sistema de produção que tem como objetivo eliminar. Substitua o verbo mais substantivo, que isso é muito comum a gente ver no texto científico, por um verbo simples. Vou dar alguns exemplos. É muito comum a gente ver isso. Promoveu aumento. Então, pode ser usado apenas aumentou. Ou favoreceu o aumento. Basta escrever aumentou. Proporcionou diminuição. Apenas diminuiu. Sofreu diminuição. A mesma coisa, apenas diminuiu é necessário.
provocou dificuldades, use apenas dificultou. Tiveram efeito prejudicial, prejudicaram. Substantivo versus verbo. Então, nós devemos colocar a ação no verbo. Isso também ocorre em inglês. Nós fizemos uma análise, por exemplo. No inglês, você deveria escrever nós analisamos. Então, veja bem que a ação está no verbo analisar. A quantificação dos átomos foi feita. Então, quantificação é um substantivo, o verbo é quantificar. Então, também no inglês, deve-se preferir colocar essa ação no verbo. Os átomos foram quantificados. Então, veja que nós substituímos um substantivo pelo verbo e aqui a mesma coisa. Vocabulário. No vocabulário científico, diferentemente da literatura, nós não devemos utilizar sinônimos para as palavras-chave do nosso texto. Por quê? Porque nós queremos manter o leitor focado no texto. Então, evite usar sinônimos para palavras-chave. Então, o leitor não deve perder a concentração do nosso texto tentando imaginar se rato, animal e roedores são as mesmas criaturas. Por quê? Porque no texto você usou esses 3 termos e ele ficou confuso se você está falando da mesma coisa. Veja aqui um exemplo da Nature em relação ao uso de vocabulário. Vejam que ela utilizou essa palavra obesidade, que está em amarelo em todo o texto. Isso é para prender a atenção do nosso leitor e para que ele não faça confusão entre palavras próximas, mas que podem ter um significado um pouco diferente. Isso aqui também na Nature, veja que ele usou polinizador, polinização o tempo todo.